A degradação das faculdades públicas brasileiras não é novidade, mas trocar a regra interna da instituição para proibir atos sexuais já é demais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o gladiador da Grande Glande, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Acredite se quiser. O episódio aconteceu em uma universidade pública e não em um bordel qualquer na beira da estrada. A Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, foi obrigada a restringir o acesso aos banheiros do Departamento de Jornalismo. O motivo? Preservativos usados no chão, buracos nas paredes das cabines e um nível de sujeira que ultrapassa o suportável. Tudo isso em um espaço que deveria ser dedicado ao estudo, ao debate e à formação intelectual. Mas, como tantas universidades públicas no Brasil, o ambiente virou retrato do abandono, da impunidade e da inversão de valores. O chefe do departamento, Áureo Moraes, explicou que o local, por ficar no térreo, virou ponto de passagem de quem nem sequer estuda no curso. As duas funcionárias terceirizadas responsáveis pela limpeza não dão conta do volume. Papel higiênico some e outros insumos acabam assim que são repostos. Há indícios claros de que os banheiros estão sendo usados para atos sexuais. Moraes foi direto ao afirmar que é evidente que fica a percepção do que se trata. E não é a primeira vez que isso acontece. Diante disso, a solução encontrada foi burocrática, como sempre. Agora somente alunos do curso de jornalismo podem usar os banheiros e ainda precisam retirar uma chave na secretaria. Esse caso, apesar de parecer isolado, é um sintoma de um mal muito maior. As universidades públicas brasileiras, financiadas com dinheiro de impostos e que deveriam ser faróis de conhecimento, pelo menos na teoria, viraram zonas de conforto para desordem, ideologia, irresponsabilidade e promiscuidade. O aluno não é cliente, mas é beneficiário. E quando ninguém paga pelo serviço, ninguém cobra qualidade. O resultado é aquele que todos conhecem. Um sistema burocrático e gigantesco, no qual a inovação é zero e a doutrinação cresce como um mato em terreno baldio. Imagine agora um cenário diferente. Um em que a educação superior não fosse monopólio estatal, mas um serviço de mercado no qual as instituições dependessem da satisfação dos alunos para sobreviver, onde quem falhasse perdesse alunos, reputação e receita. Nesse cenário de livre mercado, um banheiro virando um motel clandestino não seria tolerado. Pelo contrário, seria um desastre de imagem no qual os pais reclamariam com razão. E isso não é apenas teoria. Já aconteceu. No século XIX, nos Estados Unidos, não havia universidades públicas como conhecemos hoje. A educação superior era dominada por instituições privadas financiadas por doações, mensalidades e autonomia real. Harvard, Yale, Princeton e Columbia surgiram nesse ambiente de liberdade, sem impostos compulsórios, burocracia estatal ou currículos impostos pelo governo. Justamente por dependerem da confiança dos alunos e da sociedade, essas instituições tinham um incentivo real para manter padrões elevados de ensino, disciplina e reputação. Enquanto isso, onde o Estado tentou controlar, os resultados foram opostos. Na União Soviética, por exemplo, todas as universidades eram estatais, com currículos padronizados e submissão ideológica. O foco não era o conhecimento, mas a doutrinação. O resultado? Uma geração de formados tecnicamente competentes em áreas específicas, mas com pensamento crítico atrofiado, inovação sufocada e total dependência governamental. Quando o sistema entrou em colapso, muitas dessas instituições desapareceram ou precisaram ser refeitas do zero. Em um ambiente no qual os alunos pagam diretamente pelo serviço de educação, o cenário que vemos hoje, no qual uma universidade precisa controlar o acesso aos banheiros por falta de higiene e atos inapropriados, seria impensável. Não porque as pessoas seriam perfeitas, mas porque o sistema teria mecanismos reais de correção. A instituição teria autonomia para definir regras e quem as quebrasse seria advertido, multado ou expulso imediatamente. Não haveria tolerância para baixo nível, porque a reputação estaria em jogo e toda empresa precisa manter uma boa imagem para continuar atraindo novos clientes. Sem os impostos ou a burocracia excessiva que temos hoje, graças às instituições estatais centralizadas como o Ministério da Educação, a imposição de pautas ideológicas seria extinta pelo próprio mercado. Ninguém seria tão ingênuo a ponto de pagar para ouvir professores marxistas desconectados da realidade falarem baboseiras sobre ideologia de gênero, economia socialista e outras inutilidades que não agregam à vida de ninguém.
Questões como higiene, comportamento e uso de instalações seriam resolvidas internamente, com contratos, regras e consequências. Nada de ofícios, portarias ou frases como "vamos investigar". Haveria responsabilidade e, com ela, respeito. A verdadeira educação não floresce sob o guarda-chuva do Estado, mas onde há liberdade, onde o aluno escolhe, é respeitado e se faz respeitar. Um local no qual o professor pode ensinar e onde erros têm consequências, assim como os acertos, que geram reconhecimento. Nas universidades estatais, as políticas educacionais equivocadas são normalizadas e os acertos, quando ocorrem, são algo atípico, quase um acidente. O resultado? Um espaço que deveria elevar o espírito humano vira reflexo da desmoralização estatal. A cena dos banheiros da UFSC não é apenas um caso de mau uso, mas um exemplo de que, quando o Estado entra, a qualidade, a moral e a ética saem. Percebemos que quando o dinheiro é tirado dos contribuintes para financiar um sistema sem dono nem fiscalização real, o resultado é sujeira física e moral. Porque ninguém cuida melhor de um patrimônio do que quem o conquistou. E ninguém valoriza mais a educação do que quem a escolheu e pagou por ela. O problema, na verdade, vai além dos banheiros e inclusive além da UFSC. É um sintoma de um sistema que, por ser estatal, não tem responsabilidade. Não há dono e, portanto, tudo se deteriora. Em qualquer empresa privada, um problema desse seria resolvido em menos de 24 horas, pois a reputação estaria em jogo. Nas universidades públicas, o aluno não é cliente, mas beneficiário do dinheiro alheio. O governo, longe de corrigir, só piora. Cria mais regras, burocracia e controle. Ainda mais irônico é que, enquanto isso, o MEC impõe diretrizes sobre educação inclusiva, respeito à diversidade e ambientes seguros, mas ignora que o verdadeiro respeito começa com a autorresponsabilidade e que a segurança não vem de cartilhas, mas de incentivos reais. Em um livre mercado, uma instituição que permitisse esse nível de degradação perderia todos os alunos em semanas. Aqui, ela é prestigiada, levada a sério, continua recebendo milhões em verbas públicas e ainda tem coragem de impor ideologia. Por isso, o Brasil tem se tornado, ao longo das últimas décadas, um esgoto quando se trata de instituições de ensino superior. A liberdade de escolha é o maior regulador que existe. Quando o aluno pode escolher onde estudar, as instituições competem por qualidade. Quando ele é obrigado a ficar, elas competem por verba. E quem perde? O estudante, seus pais e a sociedade como um todo. E não se engane, isso não é um problema de limpeza, é um problema de propriedade e principalmente de falta de moral e ética. Imagine se Harvard tivesse que lidar com um escândalo desse. A reputação sumiria, as doações secariam, os alunos fugiriam e a administração seria demitida em semanas. Ainda mais grave é o uso ideológico dessas instituições para promover lavagem cerebral e criar jovens doentes e desconectados da realidade. Pessoas infantilizadas e vitimistas que veem guerra de classe em tudo. Enquanto isso, banheiros viram motéis improvisados, salas de aula viram palanques de partidos de esquerda. Professores usam o tempo de aula para promover suas pautas políticas em vez de ensaiar. E o governo, em vez de exigir excelência, exige conformidade. O aluno não é formado para pensar, é doutrinado para obedecer. E o pior, tudo isso é pago com impostos. O contribuinte financia um sistema que despreza o conhecimento, ignora a disciplina e promove a irresponsabilidade. E no fim, quem sofre é o jovem que quer estudar, mas encontra um ambiente degradado, ideológico e inútil. A verdadeira reforma universitária não virá com mais verba, mais controle e mais ideologia. Vem com mais liberdade de mercado, mais responsabilidade e mais autonomia individual para que todos possam escolher. Porque ninguém cuida melhor de uma universidade do que quem escolhe e paga por ela. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, obrigado.